Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Estamos começando a nossa aula 10 de matemática. Nessa aula nós vamos ver adição de parcelas iguais, que já vimos em algumas aulas anteriores, configuração retangular e proporcionalidade. São os assuntos das atividades de hoje. Então vamos lá. A adição de parcelas iguais, ela é diretamente relacionada com a multiplicação. Então, nós temos ali a multiplicação, por exemplo, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Como que eu transformo isso em adição de parcelas iguais? O que é 3 vezes 2? É 3 vezes o número 2. Então, é 2 mais 2 mais 2. Então, essa multiplicação ela é exatamente igual a essa soma de parcelas iguais. Quando eu falo de adição de parcelas iguais, é sempre isso que eu estou falando, tá? O que é 3 vezes 3? É 3 mais 3 mais 3, ou seja, o 3 somado 3 vezes. O que é 3 vezes 4? É 3 vezes o número 4. Então, é 4 mais 4 mais 4, que vai dar o resultado. Então, 3 vezes 2, 2 mais 2, 4 mais 2, 6. 3 vezes 3, 3 mais 3, 9, mais 3, 3 mais 3, 6, mais 3, 9. E o 3 vezes 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. Então, o resultado ele é o mesmo de quando eu multiplico. Não importa se eu estou somando ou multiplicando, eu vou ter sempre o mesmo resultado, tá? Então, isso é a adição de parcelas iguais. Essa adição, ela vai aparecer em alguns probleminhas, né? Nós vamos ver mais adiante alguns exemplos de adição de parcelas iguais. A multiplicação, ela está diretamente relacionada também, além da adição, com uma configuração retangular. O que é uma configuração retangular? Numa outra aula eu mostrei para vocês. Imagine que eu tenha este quadrado com estes pontinhos. E eu quero saber quantos pontinhos eu tenho aqui. Então, por que eu falo que é uma configuração retangular? Porque tem a forma de um retângulo. Eles estão dispostos em forma de um retângulo. Eu preciso sair contando pontinho por pontinho? De maneira nenhuma. Imagina se eu tivesse ali 300 pontinhos. Eu vou ficar contando, né? Ah, mas aqui são poucos, é fácil contar. Sim, mas a gente tem que imaginar que nem sempre a gente está tratando de números pequenos. Às vezes são valores maiores. Então, eu tenho que buscar uma maneira mais simples de resolver. Então, como que eu vou fazer? Eu vou contar apenas o vertical e o horizontal. Então, quando eu conto o vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, aqui eu tenho 3. A partir do momento que eu sei o valor da vertical, o valor da horizontal, basta eu multiplicar um pelo outro. 4 vezes 3, que vai dar 12. Ou 3 vezes 4, que também vai dar 12. E se eu quiser contar um por um? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesma coisa. Então, se eu contar ou se eu utilizar da multiplicação, eu vou chegar sempre no mesmo resultado, tá bom? Então, isso tem que ficar muito claro pra gente poder compreender como que essa situação de adição de parcelas iguais ou de configuração retangular aparece num probleminha. Então, os probleminhas eles podem vir da seguinte forma. Por exemplo, eu comprei 3 caixas e dentro de cada caixa tinha 10 copos. Então, olha o que aconteceu. Comprei 3 caixas, 1, 2, 3, e dentro de cada caixa tinha 10 copos. Então, 10 copos aqui, 10 aqui e 10 aqui. Como que eu resolvo esse cálculo? Eu vou ou somar, né, adição de parcelas iguais, ou simplesmente eu vou multiplicar. Quantas vezes o 10 se repetiu? 3 vezes. 3 vezes 10, que é igual a 30 copos. Agora, a configuração retangular, ela aparece sempre em forma de desenhos mesmo. Vai aparecer uma ilustração,
onde vocês vão ver que os desenhos estão sempre dispostos na forma retangular, né? Organizadinhos assim, para a gente poder calcular quanto tem ali. Então basta a gente fazer o da vertical, o da horizontal e multiplicar. Fica muito simples, não é? A próxima atividade da folhinha de vocês é sobre proporção. Então o conceito de proporção, de certa forma, tem alguma coisa a ver com igualdade. Mas não é igualdade em si não, tá? É uma coisa proporcional. Então vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem o que é uma proporção, tá legal? Então olha só, imagina um bebê pequenininho de 1 mês. Que tamanho que é o bracinho dessa criança? A perninha, a mãozinha, é do tamanho da sua? É do tamanho da minha? Não. Agora imagine uma criança de 8 anos. Que tamanho é o braço dessa criança? A perna, a mão, o tronco dessa criança? Agora imagine um adulto. Que tamanho é o braço desse adulto? A mão, as pernas, o tronco? Você percebe que tudo cresce proporcionalmente. Se a criança é pequena, ela vai ter um bracinho compatível com o tamanhozinho do corpo dela. À medida que o tronco do corpo dessa criança se desenvolve, cresce, os braços crescem, a cabeça cresce, as pernas crescem. Depois, à medida que cresce mais um pouquinho, de novo, os braços crescem, as pernas crescem, a cabeça cresce. Tudo vai se desenvolvendo proporcionalmente. Essa é a relação, tá? Assim é a proporção, tá? Tem vários exemplos para a gente imaginar. A quantidade de comidinha que um bebê come, uma criança de 8 anos, um adulto. A quantidade de comida que coloca no prato é sempre um pouco maior. É proporcional ao tamanho da pessoa, não é verdade? Então, isso é proporção. É assim que acontecem as proporções. Numa proporção, uma coisa aumenta à medida que a outra aumenta também, tá? Então, vamos ver um exemplo agora de proporção. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma caixa com 15 pacotes de biscoitos. 3 caixas terão mais ou menos biscoitos. E quantos biscoitos terão? Então a gente imagina uma tabelinha assim, ó. Se em uma caixa eu tenho 15 pacotes de biscoitos, quando eu tiver 2 caixas, eu vou ter quantos pacotes de biscoitos? 15 mais 15, não é? Então eu vou ter 30 biscoitos. E quando eu tiver 3 caixas, eu vou ter 45 biscoitos. E assim vai aumentando, tá vendo? E quando eu tiver 4 caixas, eu vou ter 60 biscoitos. E por aí vai aumentando, tá? Então, a proporcionalidade, ela vai acontecer à medida que um ponto aumenta, o outro ponto aumenta também, acompanhando. Uma situação, ela acompanha a outra. Isso é proporção, tá? Então, se no probleminha te pede, observe essa quantidade aqui. Proporcionalmente, se eu tiver 3, 4 dessa aqui, quanto eu vou ter no final? Lógico que vai aumentar. Se eu tenho uma caixa com tanto e eu vou aumentando as minhas caixas, eu vou aumentar a minha quantidade final também. Isso é proporção, tá bom? Façam as atividades com muita atenção. Até a próxima aula.